O gêmeo de Satã, ou entendido como muitos satanistas, como o verdadeiro Satã. Por quê? Moloch, também do hebraico entendido como Melech, significa rei. Lúcifer, conforme já falei em outros vídeos aqui no canal, acabou tendo uma face muito romantizada, não sei da onde, mas se criou este contexto dentro do seu sistema moderno e do aumento da filosofia luciferiana. E Moloch, ele tem uma agressividade quilofótica pela própria questão de culto, tradição, que remete muito mais à ideia que se tem de Satã, o opositor, Satã, o grande deus adversário, já que Satã é um título, embora venha do sânscrito, Satanamá, verdade eterna, vem neste contexto judaico muito forte, significando Satanás, adversário, Satã, acusador, aonde também deu origem ao contexto de diabo, diabolos, opositor, que também é um dos nomes de Astarote, também mencionado em vídeo aqui neste canal. Mas Moloch, por que temos Moloch como essa figura tão poderosa? Dentro do culto quilofótico, Moloch é considerado o gêmeo de Samael Satã, respondendo ao seu trono juntamente a Samael em Tamiel, que é o topo da árvore quilofótica, a busca maior do satanista, que só chega nesta etapa após a sua morte, devido a ser a máxima da sua evolução espiritual, chegar em Tamiel para dali adentrar esferas, dimensões maiores, como o domínio da árvore da vida. Moloch, em Tamiel, significa o topo mais alto, porque Tamiel, além de ser a maior subida, o ápice da serpente, se tornando o escorpião, aquele que contém o veneno de Deus, o veneno que mata a fórmula de Yod-Hel-Vahé, que aprisiona a materialidade de todo ser humano que ainda não se descobriu como satanista, tem uma esfera muito importante que ali se entende que está o grande portal para o vazio. Moloch, em uma contraparte do arquétipo de Satanás, que se entende como uma face que fica sempre olhando em direção ao vazio, que deu origem aos deuses, mas assunto que será para outro vídeo, Moloch se entende como a face que observa todas as criações anticósmicas. Mas de onde surgiu Moloch? Moloch é um deus que era cultuado pelo povo cananeu, aonde é tido como o deus das lágrimas, porque era entregue o sangue das crianças, entregue às crianças recém-nascidas, as crianças pequenas, eram sacrificadas a esse Deus, como diziam nos seus cultos. Em Levítico, capítulo 18 da Bíblia, há uma demonstração de Moisés dizendo: não darei seus filhos a Moloch. Vamos a um contexto real. Não existe prova histórica, sociológica, filosófica, antropológica. Não existe nenhuma prova que realmente foi feito algum sacrifício real de criança a este Deus da antiguidade. O que temos de fato é que o povo hebreu, como forma de ofender, criticar os cultos aos deuses pagãos, e isso, motivo que será de outro vídeo, entra a questão de Beelzebut, senhor do liço, Beelzebub, senhor das moscas. Então era comum esse escárnio em relação aos deuses. E tanto que este escárnio também era feito a Belfegor, onde se diziam que faziam ofertas com os excrementos, com suas fezes a ele. Assunto que já está em outro vídeo aqui no canal sobre Belfegor. Isso não deixou de passar batido sobre Moloch, onde diziam que era feito a oferta de crianças.
sendo que nem os seus pais poderiam chorar ou derramar uma lágrima pelos seus filhos, porque isso ofenderia o Deus. Por mais que tivesse historiadores encontrado em Canaã diversos túmulos de tumbas de diversas crianças, de centenas de crianças enterradas, era fato, e isso não era exclusivo do povo cananeu, que as crianças morriam muito no parto, a mortalidade era muito alta, ainda mais levando com as condições geográficas, a medicina da época, sempre, não só exclusivo do cananeu, todo o Oriente, toda a Europa, a mortalidade infantil era muito alta. E, novamente, foram encontradas ossadas de crianças, mas nunca significou ou alguma evidência que essas crianças foram utilizadas em sacrifício a Moloque. Moloque, o deus com cabeça de touro, ele simboliza a estratégia, a força, a liderança. Seu chifre representa a dualidade do cósmico e do anticósmico, diz justamente a dualidade entre Moloque e Samael, representando a autoridade perante os deuses. Ao longo de grandes empresas ao redor do mundo, mas sem fazer merchandising, o logo do touro, do búfalo, sempre se tornou muito forte, mostrando a liderança, mostrando a espiritualidade por detrás, que deu força para que muitas empresas, como muitas pessoas, inclusive clientes que tenho, atingissem um poderio econômico maior para crescer espiritualmente, crescer nessa força de Moloque. Dentro do campo da magia, da eteriedade, que podemos encontrar em um ritual satanista, o máximo que podemos se aproximar de Moloque, no sentido de ritualística, para quem está em Makult, vivo ainda, dentro de uma evolução de espiritualidade, de sentir as energias, a gente consegue ter uma noção dessa vibração na esfera de Tanzirion, que é a esfera invertida de Tiferet, a esfera de Belfegor. Ali onde temos o processo da morte, o processo da apresentação de Belfegor, Exazá, vamos entender essa ligação com Moloque, temos uma noção real da força e das vibrações de Tamiel dentro deste plano que nós temos, que é o plano de Makult, dentro da nossa limitação de densidade de energias que a matéria permite chegar. Moloque, como deus cultuado pelos antigos cananeus e que foi administrado pelos hebreus, ele também acabou sendo cultuado pelos hebreus na época que Moisés subiu a montanha e Arão, juntando todas as joias, itens de ouro, fez um bezerro para adoração a este deus. E a cultura de Moloque que ficou com o povo hebraico e que passou aos cananeus, aos amonitas, aos moabitas, na verdade, isso é uma coisa que passou despercebido por toda a galera do ocultismo BR, mas esse Deus não caiu do colo de uma canalização do nada pro povo cananeu, pro povo hebraico. Moloque é uma referência que também, no sentido de helenização, acabou tendo uma representatividade na Grécia, no Minotauro, mas falando de divindade, de deidade, ele veio como referência carregado pelo povo hebraico dentro de muito que tiveram de conhecimento, de magia antiga, de ocultismo, que roubaram o conceito, a ideia do deus Apis ou Epi do Antigo Egito. Antes da cultura de Moloque, dentro da cultura cananeia, que foi cerca de 2000 anos antes de Cristo, Apis já era cultuado no Egito como deus com cabeça de touro, ao qual era feito ofertas a este deus para trazer riqueza,
também considerado, também, e vocês já vão saber por que também, considerado Deus da fecundidade, da fertilidade, da riqueza, da fartura. Opa, coincidência com alguém? Já vamos trazer este ponto. Apis era trazido como um Deus, a reencarnação ou a personificação de Osíris e Ptah. Tanto que o faraó, na comemoração, fazia uma corrida com um touro, que era considerado um animal representando a encarnação de Apis na terra, e sempre vencia este touro para mostrar o seu poder e a sua supremacia na terra. Então, Apis, o deus touro no Antigo Egito, ele é a ancestralidade de Moloque, que foi levado para o povo cananeu e absorvido na cultura hebraica e dos moabitas de outros povos. Era comum essa repetição de histórias ou de arquétipos e imitação de deuses, sendo romantizados ou reescritos para a devoção de um povo. Assim como Moloque é, na verdade, o mesmo deus Baal. Baal, que também passou a ter o nome de Bela, significando Senhor. Então, na verdade, Baal, Moloque, Senhor, Rei. Lembrando, Moloque, Meleque, significa Rei. Senhor, Rei, é o mesmo deus Baal. Tanto que era cultuado pelos cananeus, cultuado pelos moabitas, só que em um outro arquétipo, devido à região, devido à má forma de culto daquelas pessoas. Assim como Bel-Fegur, Baal, cultuado no Monte Fegur, Baal, Moloque, era o mesmo deus Baal, aonde os hebreus faziam as ofensas a este deus, ligando a questão dos sacrifícios de crianças e possivelmente por este escárnio, por esses ataques, e com o passar dos tempos, das civilizações, e já não conseguindo mais provar ou justificar esses ataques, acabaram criando e mudando suas formas de zombarias, depois passando a chamar de Senhor do Liço, Senhor das Moscas. Tanto que nós temos mesmas características de Baal e Moloque, a de ser referenciado como o Senhor, Senhor da fecundidade, Senhor da fartura, Senhor da fertilidade, Senhor da prosperidade, Senhor das riquezas, aonde os seus cultos também eram feitos, irrigado com muito sangue animal, sangue de pequenos bezerros, ovelhas, sangue de animais com chifres, orgias, rituais sexuais em homenagem a este Deus. Então, Baal, Moloque, assim como Baal-Zebub, Baal, Bel-Fegur, é o mesmo Deus, só que em vários arquétipos diferentes. Assim como eu falei em outro vídeo neste canal, citando várias faces de Lúcifer. Então, assim como Mefistófeles tem várias faces de arquétipos, sendo também uma face de Satã. Então, era comum dentro da Cabala, que significa sabedoria recebida, esse desdobramento do Deus em várias facetas, em várias faces. Moloque é o simbolismo do anticristo, ele é a força maior da representatividade de Sorat, que vai ser motivo de outro vídeo. Temos Apocalipse capítulo 3, versículo 18, onde fala do 666, que na verdade é o número real da besta, é o 999, mas conhecimento que ficará para outra manifestação de vídeo, tá? E tanto que, voltando ao deus Apis, ou Ep, este touro, esse deus touro, entre os seus chifres, vejam bem, ele carregava o símbolo do sol, simbolizando Ra. Opa, que interessante! O sol negro, o sol carregado entre seus chifres, ou seja, entre o dualismo, entre os gêmeos, a verdadeira
deidificação, a verdadeira abertura da consciência, o processo da besta que nasce. Também na testa do deus Apis, e essa marca era procurada no touro, quando faziam a encarnação do Deus na forma de um animal, um triângulo, simbolizando a busca ativa da elevação da espiritualidade. O triângulo, que também é um símbolo draconiano, entrará em outro vídeo aqui no canal, símbolos draconianos, manifestando a espiritualidade. Então, vejam como do arquétipo egípcio ao arquétipo satanista, quilofótico, temos estes elementos que continuaram mudando a linguagem, mudando a interpretação, mas continuaram com a sua nascente de significado vivo e se mantendo válido. Ou seja, se migra as culturas, se migram os deuses, mas a essência continua viva, porque ali nós temos a eternidade apenas em linguagens diferentes, de acordo com a capacidade daquele povo, daquele tempo, de compreender. Com crianças, falaremos como crianças. Com jovens, falaremos como jovens. Com adultos, falaremos com uma linguagem mais adulta. E com velhos, falaremos com sabedoria, porque a compreensão já vai a quem. Muito obrigado a todos que assistiram este vídeo. Espero que tenham gostado. E que Moloch possa trazer a redenção a todos. Eterno.